Olá, se você é novo no canal, eu me chamo Andrei Lima e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre tensores. É uma aula de fundamental importância para você entender o triângulo da elastodinâmica, onde eu expliquei nesse vídeo aqui, e as próximas aulas onde eu vou falar um pouquinho sobre a equação da onda. Se você gosta dessa ideia e quer aprender um pouquinho mais sobre tensores e matemática da sísmica, não te esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos e vem aprender um pouquinho mais sobre matemática da sísmica. Bom, para mim, tensores é um daqueles assuntos da engenharia ou da matemática em si, onde a prática no começo é mais simples do que a teoria. Tem algumas coisas onde a teoria é mais fácil e a prática é difícil, mas isso daqui é o contrário. A teoria um pouquinho no começo é um pouquinho chato de entender, mas quando você faz os exercícios você consegue absorver mais da ideia. Tá? Então o intuito dessa aula é falar um pouquinho sobre a teoria. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios, então se você já quiser ir direto para os exercícios, vai para o vídeo 2. Se não, fica um pouquinho aqui comigo, a gente vai aprender algumas coisas essenciais para resolver esses exercícios, tudo bem? Então tudo começa com a definição, né? Tem várias definições, tem umas mais complicadas que outras. Eu trouxe aqui duas simples, né? A primeira delas é: tensor é um arranjo multidimensional de números, né? Então, por exemplo, é fácil de entender que a massa de um corpo é um número, né? Certo? Massa, densidade, a temperatura, o tempo é um número. A gente geralmente não escreve um número como se fosse um arranjo multidimensional, né? Um escalar como se fosse um arranjo multidimensional. Mas se a gente quiser, a gente só basta colocar entre parênteses ou colchete. Então a gente já diz que isso daqui é um arranjo, tá? Isso é um exemplo de tensor de ordem zero. São esses caras aqui. Um exemplo de tensor de primeira ordem são os vetores. Por exemplo, vetor deslocamento, velocidade, olha ponto, aceleração, dois pontos aqui. Então, esses vetores de primeira ordem também são exemplos de tensores. Então, um arranjo multidimensional de números, certo? Um outro exemplo aqui são esses carinhos aqui. São tensor de estresse, tensor de deformação e tensor de momento. Esse daqui a gente vai ver um pouquinho quando a gente for falar de fontes sísmicas. Mas esses aqui são importantes para as próximas aulas. Esse cara aqui, eu coloquei ele aqui, ó, e já dá uma outra definição mais geométrica do que é um tensor. Olha para essa equação aqui. Esse tensor de estresse pode ser visto como um objeto algébrico que descreve o mapeamento linear entre outros objetos algébricos. Por exemplo, esse cara aqui mapeia vetores unitários normais à superfície de um corpo em tração. Então pode ser visto também com esse mapeamento linear de objetos algébricos, né? Então esse cara aqui é um exemplo. Um outro exemplo que é mais simples de entender é quando você tem dois vetores, né? Um vetor A e um vetor B, e você faz o que a gente chama de produto escalar, né? A gente mapeia dois vetores em um escalar. Quando você faz o produto, você gera um escalar. Então um tensor pode ser visto também com essa outra definição, com esse outro olhar. Tá? Esses aqui são ditos tensores de segunda ordem. Também temos os tensores de terceira ordem. Eu não encontrei um exemplo simples, mas eu trouxe aqui um pseudotensor. Esse carinha aqui, que é o símbolo de permutação de Levi-Civita, ele não é um tensor, ele é um pseudotensor, não importa o que é agora. Mas o que eu quero que você entenda esses índices aqui geralmente indicam a ordem, tá? Então, esse cara aqui tem quarta ordem, porque tem 4 índices aqui. E aí, ó, vamos começar a entender um pouquinho sobre a notação e um pouquinho sobre a simbologia dos tensores, tudo bem? Assim como vetores e matrizes, tensores têm o que a gente chama de componentes. Então, como você acha a relação entre componentes de um tensor, o número de dimensões dele e o número de índices que ele tem, tá? Vamos fazer um exemplo fácil, por exemplo, essa matriz aqui. Esse cara aqui, tensor de estresse, tem quantos... Imagina que a gente está no mundo 3D, tá? A gente está no mundo dimensional. Então a gente está com dimensões número 3 aqui. N dimensões 3, certo? Então esse cara aqui tem quantos índices? Tem o índice I e o índice J. Então quanto é 3 elevado ao quadrado? Vai dar 9. Então o número de componentes desse cara é 9. Então se você contar aqui vai dar 9. Esse exemplo é fácil. Vamos agora ver o exemplo de um vetor, por exemplo. Se a gente estiver no mundo 3D, quantos índices tem um vetor aqui? Tem um índice. Então vai ficar 3 elevado à primeira, então 3 componentes. A gente sabe que um vetor no mundo 3D tem 3 componentes, né? Isso geralmente a gente chama x, y, z, né? Se a gente estiver no plano cartesiano, por exemplo.
Se a gente tiver, por exemplo, nas coordenadas polares, fica R, θ e φ. Se a gente tiver nas coordenadas, vamos dizer, cilíndricas, vai ficar θ e z. Tudo bem? E se a gente tiver numa coordenada n, que eu não sei qual é, eu posso chamar x1, x2, x3, ou simplesmente eu posso só representar assim, que é uma coisa que a gente vai ver bastante. É um vetor, a gente vai descrever dessa maneira aqui, sendo que esse i varia de 1 até 3. Tudo bem? Vamos fazer agora de cabeça para esse pseudotensor aqui, de terceira ordem. Se a gente estiver no mundo 3D, ele tem 3 índices, 3 elevado ao cubo vai dar 27. Então esse carinha aqui tem 27 componentes, ele é um arranjo multidimensional que parece um cubo, né? Eu vou colocar ele aqui ó, do lado. Inclusive, a gente pode desenhar ele usando esses índices aqui, a gente vai ver melhor quando eu explicar ali, tudo bem? Mas essa relação entre o número de componentes é importante, principalmente quando você for para tensores, por exemplo, de ordem 4, que você não vai conseguir mais visualizar ele. Por exemplo, se a gente estiver no mundo 3D, e esse cara aqui tem quantos índices? 1, 2, 3, 4. Então, 3 a 4 vai dar 81 parâmetros. Então, esse cara aqui tem 81 componentes. Esse cara aqui, por sinal, é o tensor dos parâmetros elásticos. Tudo bem? E ele é importante, por exemplo, porque a gente vai falar na lei de Hooke. Vamos, por exemplo, aqui falar essa lei de Hooke aqui. IJKL é KL. A gente vai ver que nas próximas aulas que esse cara aqui e esse cara aqui são simétricos. Então, ao invés de 81 parâmetros independentes, esse cara aqui no final, ele vai ter apenas 21 parâmetros independentes para o meio mais complexo. Tudo bem? Que é o meio triclínico. Mas isso daí a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas é importante que você saiba essa relação para criar e saber quantas componentes aquele tensor tem. Tudo bem? Essa definição é interessante porque ela dá uma ideia inicial de ver o tensor como um conjunto, um arranjo de números, né? Mas ela não, em toda a sua essência, explica o que é um tensor, porque perde o sentido geométrico de um tensor e essa outra definição já vai mais para o lado da geometria. Então eu vou ler aqui. Um tensor é um objeto que é invariante sobre uma mudança de coordenadas e tem componentes que mudam de maneira previsível sobre mudança de coordenadas. Então, eu quero que você olhe para esse vetor aqui, esse tensor, por exemplo, esse tensor em azul aqui. Eu espero que dê para você ver que eles são iguais, né? Daí, espero que você aí em casa esteja vendo eles iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor, apontando para o mesmo lugar. Mas o que acontece, por exemplo, se eu mudar as coordenadas x, y, mudar essa coordenada e rotacionar essas coordenadas para um outro sistema de coordenadas x', y'. O que vai acontecer com o vetor em si, com o tensor em si? O tensor, o tamanho dele, é invariante. Só que as componentes dele não vão ser invariantes, elas vão mudar. Porque, por exemplo, imagina que, olha por exemplo, essa componente aqui em x. Essa componente, para esse sistema de coordenada, é maior do que essa componente aqui. Então, essa ideia geométrica, que um tensor ele é invariante sobre rotação, é importante quando a gente for trabalhar com a matriz jacobiana, quando a gente for trabalhar com rotações de tensores, tudo bem? Então, essas duas primeiras ideias são fundamentais para você começar a entender. Obviamente, não são completas. O intuito dessa aula é te dar um pouquinho da base para a teoria, suficiente para você resolver exercício. E quando você for ler pela segunda vez a teoria, você já vai entender melhor com uma outra visão, tudo bem? Então, a primeira parte da teoria é comigo, exercício é comigo, mas a segunda parte da teoria é com você. Uma das principais motivações de se estudar tensores, né? Por que a gente estuda tensor, né? Uma das principais motivações é simplificar, por exemplo, sistemas de equações lineares gigantescos. A gente pode simplificar eles de uma maneira mais simples, usando o que a gente chama de notação de Einstein. Peraí, vamos com calma. Imagina que eu tenho um produto escalar entre um vetor A e um vetor B, certo? Como a gente faz produto escalar? A gente pega as componentes, multiplica componente a componente e no final soma, né? Por exemplo, A vezes B, o vetor A vezes B vai ficar A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Para quem lembra de somatório, deve lembrar que a gente pode desenhar ou escrever isso daqui de uma maneira mais compacta usando o somatório, certo? Então, se a gente botar esses índices aqui, ao invés de 1, 2 e 3 colocar I,
e variar esse i de 1 até 3, a gente consegue desenhar isso de uma maneira, escrever isso de uma maneira mais simplificada. Tudo bem? Então calma aí. Agora, esse daqui é fácil. Agora bora tentar fazer esse daqui, ó. O que está variando aqui de 1 até 3, que a gente pode colocar no somatório? Vamos ver aqui. Esse cara está variando de 1 até 3. São 3 equações aqui. Então eu posso escrever assim. Vamos colocar um somatório aqui. Somatório i de 1 até 3 do que? CI. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está variando de 1 até 3. Então posso colocar aí. Enquanto que o X aqui, ó, não sei se você está percebendo, ele tem o quê? 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, a gente chama de... A gente vai começar a introduzir a ideia de índice mudo, tá? Qual a diferença entre índice livre, que é esse cara aqui, que indica quantas equações aquela expressão tem, e a diferença entre o índice mudo? A diferença é que esse cara aqui indica um somatório. Andrei, mas esse cara aqui já não diz um somatório. Por que eu não coloquei um somatório aqui para esse cara? Porque pela notação de Einstein, esse cara aqui já está implícito que é um somatório. Então aí que vem a confusão da notação de Einstein. Eu não preciso colocar esse somatório aqui, por exemplo. Eu não preciso. Por que, Andrei? Porque na notação de Einstein, toda vez que eu tiver o quê? Índice repetido, já está implícito que aquilo é um somatório. Então, por exemplo, nem precisava escrever isso daqui, porque a gente parte do princípio que os índices variam de 1 até 3. A gente parte do princípio que a gente varia de 1 até 3, e a gente parte do princípio que toda vez que eu tiver índice repetido, aquilo indica soma. Então, essa ideia é fundamental para você entender os exercícios. Toda vez que eu tiver índice repetido na expressão, aquilo indica um somatório. Então, guarda isso. Bom, e nessa notação de Einstein tem algumas regras, não estão todas aqui, né, mas as principais para resolver os exercícios são essas aqui, ó. Primeiro de tudo, para cada termo que você vê, toda vez que tiver índice repetido, aquilo indica o quê? Somatório. Então, aqui eu tenho um somatório. Aqui em I eu tenho um somatório. Em K eu tenho outro somatório. Aqui eu só tenho um em K. Então, quantos índices livres esse cara aqui tem? Esse cara aqui tem um índice livre. Esse daqui é o que a gente chama de índice repetido ou dummy em inglês. Esse aqui é o free dummy, tá? Índice livre e índice repetido, ou índice mudo. Então, isso daqui vai me gerar quantas equações? 3, porque isso aqui indica uma soma. E esse cara aqui indica quantas equações tem. Esse cara aqui vai me gerar quantas equações, né? E esse cara aqui vai me gerar 9, porque esse aqui é mudo, é índice repetido, isso quer dizer soma. Esse varia de 1 até 3, esse varia de 1 até 3, então isso aqui vai dar 9, tudo bem? E esse cara aqui, quantos índices repetidos ele tem? Tem 1, 2, tem índice repetido aqui, e outro índice repetido aqui. Quantos índices livres ele tem? Ele tem apenas o J e o N. Então, apesar dele ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 índices, apenas 2 são livres, o resto é mudo, tudo bem? Qual é a regra aqui? A regra é que eu só posso ter índices repetidos no máximo 2 vezes por termo. No máximo 2 vezes por termo. Se eu tiver 3, por exemplo, já é ambíguo e já não faz mais sentido na notação de Einstein, tudo bem? Então, quando você estiver fazendo alguma conta e no termo lá que aparecer um índice repetindo mais de 2 vezes, provavelmente você está fazendo errado, tudo bem? Uma outra regrinha que é muito importante para você saber se você está fazendo a conta certa é essa daqui, ó. Os índices livres têm que bater no lado esquerdo da equação, assim como no lado direito, tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho um índice livre aqui que é o I, e esse cara que eu estou somando em I mais I. Então no final aqui eu vou ter em I. Então eu vou ter o índice livre aqui que é o I, e esse é igual ao índice livre daqui. Vamos entender esse daqui, por exemplo. Quantos índices mudos ou repetidos eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui o K, e eu tenho o J. Esse cara indica uma soma, porque é índice repetido, esse também indica uma soma. Então eu tenho um índice livre aqui, que é quem? O I. Tá? Aqui eu também tenho uma soma, que é em K, e esse aqui é um índice livre. Então aqui eu tenho I, e aqui eu tenho I. Quando eu somo I com I, vai ter que dar I, tudo bem?
Então essa é uma maneira de você saber que está fazendo certo. Às vezes, por exemplo, esse aqui está errado. Essas três expressões estão erradas. Por quê? Estou dizendo que I é igual a IJ. Não pode. Estou dizendo que um vetor é igual a uma matriz, que não tem nem sentido geométrico isso aqui. E esse aqui piorou então. Por exemplo, aqui eu tenho um índice mudo, então um índice repetido. Vai ter um somatório aqui, mas esse índice aqui I não é igual ao índice J, tá? Apesar dos dois variarem de 1 até 3, não quer dizer que esses caras são iguais, tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, que eu tenho um índice repetido, vai contra I, e esse cara aqui, I, não posso somar com J para dar um I. Então, é uma forma de você ter certeza que está fazendo a conta certa, bater os índices dos dois lados da equação, tudo bem? E nessa história de índices repetidos e índices livres, tem uma coisa importante também, que é o seguinte. Imagina que eu tenho esse índice aqui livre, índice livre. Imagina que eu quero trocar esse índice livre por um outro índice livre. Eu posso trocar, contanto que eu troque nos dois lados da equação. Então, por exemplo, eu tenho I aqui, xi igual a AI, k, xk. Eu tenho um I aqui e um I aqui. Se eu quiser trocar esse cara aqui, eu tenho que trocar exatamente por esse daqui. Porque ó, esse cara aqui é um índice mudo. O único índice livre é esse aqui. Então eu posso trocar J, contanto que eu troque J nos dois lados. Agora pega essa equação aqui, e esse cara aqui é índice mudo, certo? O índice mudo, como ele é mudo, não importa, ele está indicando somatório. Então eu posso trocar ele por qualquer índice. Então eu posso colocar aqui, ao invés de KK, está em somatório, eu posso trocar por II, LL, KK, blá blá, sei lá, qualquer índice que seja repetido aqui, não importa. Então preste atenção, toda vez que eu tiver índice livre, eu posso trocar, contanto que eu troque dos dois lados da equação. Quando eu tiver índice mudo, eu posso trocar eles por qualquer letra, no mesmo termo, tudo bem? Então isso é importante para resolver os exercícios. Então fica ligado nessa lógica. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente vai precisar para os exercícios. Uma das ferramentas é a delta de Kronecker. Ela não é a mesma coisa que delta de Dirac. Delta de Dirac é outra coisa. Ela é uma expressão, né? Ela é dada pela seguinte expressão. Delta de IJ, ele é 1 se o I for igual a J. Ou ele é 0 se I for diferente de J, onde esse IJ varia de 1 até 3. Falando assim, parece difícil de entender, mas na prática é mais simples. Por exemplo, imagina aqui, deixa eu apagar o Hulk aqui. Apaguei o Hulk. O que significa no arranjo multidimensional I for igual a J? Imagina que eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, I igual a J, significa primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. I é igual a J, certo? Então vai dar 1. Que linha é essa aqui? Primeira linha, segunda coluna. O I é diferente de J, então vai dar 0. Primeira linha, terceira coluna. I é diferente de J, 0. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna. Diferente, 0. Segunda linha, segunda coluna. É igual a 1. E assim vai, né? Como os caras aqui são diferentes e ele só vai ser igual nessa diagonal aqui, igual a 1. Quem que é o nosso delta? É como se fosse a generalização da matriz de identidade, né? Aqui pro caso 3D é fácil de ver exatamente o que é a matriz de identidade, mas pro caso, sei lá, quanto maior for a dimensão, você vai botando mais uns e zeros aqui, você vai estender a ideia de matriz de identidade. O delta, assim, falando, parece que é inútil, é como se fosse uma matriz de identidade, mas nas contas ele vai aparecer ajudando a simplificar as equações. Por exemplo, imagina que eu tenho esse termo aqui. Delta de KL é KL. O que esse delta de KL está me dizendo? Está me dizendo que esse termo aqui só é diferente de 0 quando esses caras forem iguais, certo? Porque K tem que ser igual a L para ele valer 1. Então, eu já sei que K é igual a L. Se K é igual a L, eu posso trocar esse cara aqui, ó, ou por K. Vou trocar L por K. Ou ele é EKK, ou ele é ELL, porque K é igual a L. Então, posso colocar assim. E esses caras aqui indicam o quê? Um somatório. Então, não importa qual letra que eu escolho aqui. A única coisa que o delta está me falando é que o K é igual a L. Então, ele vai simplificar KL por ou EKK ou LL, que na verdade isso aqui vai dar uma soma.
Tudo bem? Um outro símbolo importante é o símbolo de Levi-Civita, né? Que é esse carinha aqui, EIJK, que ele basicamente é 1 se ele for cíclico, menos 1 se for anticíclico ou 0 se for repetido. Como assim? Que diabo que eu tô falando? Antes de explicar isso aqui, pensa nesses 3 números. 1, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Se esses índices mudarem de uma forma cíclica, se for 1, 2 e 3, ele é 1. 1, 2 e 3 é 1. Se for 2, 3, 1, 2, 3, 1, vai dar 1. Ou se for 3, 1, 2, vai dar 1. Então, se for cíclica, ó, não necessariamente é horário ou anti-horário, certo? Porque se o 2 estiver aqui, ó, se o 2 estiver aqui, 1, 2 e 3. O cíclico já não é mais horário ou anti-horário. Então lembra cíclico, é melhor lembrar cíclico. Então toda vez que esses índices forem cíclicos, a gente diz que é 1. Se ele for anticíclico, é menos 1. Então, por exemplo, o E1, 2, 3 é cíclico, certo? Então ele é positivo. O E2, 3, 1, 2, 3, 1 é positivo. É 1. E3, 1, 2 é positivo, mais 1. Agora, se for anticíclico, se for 1, 3 e 2, 1, 3, 2 é menos 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1 é negativo. Se for 2, 1, 3, também é negativo. Então, lembra cíclico e anticíclico, não lembra horário ou anti-horário, porque se o 2 estiver aqui, por exemplo, se for tiver 1, 2 e 3... esse cara aqui vai ser positivo e esse outro cara vai ser negativo. Então, não confunde horário com anti-horário. É mais fácil lembrar cíclico e anticíclico. Tudo bem? Então, como a gente viu aqui, esse carinha, ele é um pseudotensor, ele é um arranjo multidimensional de números, que ele tem essa forma de cubo aqui, ó. Esse desenho do cubo. E aí, ó, como é que você encontra as componentes desse tensor? O I indica a direção nessa direção, né? Direção I para baixo é o índice das linhas. O J é o índice da coluna no plano e o K indica qual plano você está. Então, por exemplo, eu sei que o E12 é 1, 2. Então, primeira linha, segunda coluna é 1, 2, segunda coluna, terceiro plano. Então ele está aqui, ó. Certo? Então eu vou colocar assim, que é mais fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então vamos lá, vamos ver, por exemplo, onde que esse carinha aqui tá. 3, 2, 1. Então ele tá na terceira linha. Segunda coluna e primeiro plano. Então ele tá aqui. Então esse cara aqui é menos 1. Bora ver, por exemplo, esse cara aqui, 2, 3, 1. Ou então, sei lá, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Segunda linha. Primeira coluna. Só que não tá no terceiro plano. Então esse cara é bem aqui. Tudo bem? Então é assim que monta ele. Esse símbolo de permutação é importante porque ele vai aparecer, por exemplo, em produto vetorial, ele vai aparecer como se fosse um determinante de matriz, entre outras coisas, tudo bem? Então guarda essa informação aqui. Uma outra informação, essa aqui é mais de curiosidade pelo momento, mas é a matriz de rotação. Essa matriz de rotação é importante, eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho esse vetor e eu quero rotacionar ele com um ângulo de, sei lá, 45 graus. Como é que eu pego esse vetor e rotaciono ele 45 graus? Basta multiplicar por essa matriz, tudo bem? Quando você multiplica essa matriz, esse novo vetor ele vai rotacionar e ele vai ficar com essa cara aqui. Essa matriz de rotação, eu quero que é uma parte para você pesquisar agora. Qual a relação, quero que você descubra qual a relação dessa matriz de rotação, qual a relação de mudança de coordenadas e a relação entre jacobiano. O que essas três coisas têm em comum? Mudança de coordenadas, rotação e matriz jacobiana. Tudo bem? Fica com essa dica aí para você pesquisar um pouquinho mais sobre esse carinha aqui. Uma outra informação importante para os próximos exercícios é saber que todo tensor de segunda ordem, por exemplo, o nosso tensor de estresse, o tensor de deformação,
ele pode ser decomposto, inclusive o tensor de momento, ele pode ser decomposto na sua parte simétrica e na sua parte assimétrica. Então, como é que eu faço isso? Basta, parte simétrica e assimétrica. Como é que eu faço isso? Para eu achar a parte simétrica, basta somar o tensor com o seu transposto. O transposto fica igualzinho, como se fosse matrizes. E dividir por 2. E a parte assimétrica é a mesma coisa, só que é subtração do tensor normal menos seu transposto. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado desse primeiro tópico. A gente vai partir para o próximo quadro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre umas operações básicas e avançadas usando tensores. Então fica aí, vamos mudar aqui. Bom, virou o quadro e agora a gente vai falar um pouco sobre as operações básicas e avançadas que a gente vai ver e vai usar em alguns exercícios, tudo bem? O que eu trouxe aqui foi basicamente como representar na maneira tensorial algo que você já, na teoria, já sabe, que é soma, transposição, produto escalar, produto vetorial, essas coisas assim, inclusive do cálculo vetorial. Se você ainda não sabe isso, não se desespere, tem muitos assuntos, muitos vídeos no YouTube, muito material falando sobre o cálculo vetorial, mas é difícil encontrar a representação tensorial das coisas do cálculo vetorial. Então o que eu trouxe aqui foi basicamente como escrever na maneira tensorial algo que você já sabe sobre o cálculo vetorial. Então, representação, cálculo tensorial e cálculo vetorial, tudo bem? Então, vamos falar sobre soma. Quando eu quero somar duas matrizes, por exemplo, o que eu faço? Basta somar índice a índice. Mesma coisa para um tensor, basta somar índice a índice. Se eu quiser fazer a transposição, por exemplo, basta que eu inverta a matriz, né, nesse sentido aqui. Não inverter, mas as linhas viram colunas e colunas viram linhas. Então, a mesma coisa para o tensor, só que aqui a gente representa assim, ó. Se tiver um A e J e eu quero saber o transposto dele, basta trocar J por I. E aí você já vai ter a transposta. Eu posso também ter o produto escalar. Lembra, o produto escalar sempre mapeia dois vetores num escalar, ou duas matrizes num escalar. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas matrizes que vão ser mapeadas num escalar. Tudo bem? Que mais? Eu tenho um produto aqui, vetorial. Produto vetorial, aí vai entrar, por exemplo, o Levi-Civita aqui. Então, como variando esse cara aqui, de 1 até 3, de 1 até 3, de 1 até 3, como isso vai me gerar o produto vetorial? Isso é um exercício que a gente vai resolver no próximo vídeo, tudo bem? Aqui tem os produtos tensoriais, né, a mesma coisa. Aqui a ideia é que você lembre daquela consistência dos índices na esquerda e na direita. Por exemplo, se eu tiver aqui o produto de A e K, BKJ, lembra que esse produto aqui, K, na verdade isso aqui é um somatório. Quando tiver índice repetido, lembra, somatório. E vai sobrar quantos índices aqui? Vai sobrar 2 índices livres, I e J, que tem que bater com esse lado aqui. Lembra que se eu quiser, por exemplo, multiplicar A transposto com B, basta eu pegar esse daqui e transpor, né? Ao invés de A e K, basta transpor, vai ficar AKI. E é a mesma coisa, tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, transpor a B, mesma coisa. Deixa CJ. E esse aqui vai ficar o quê? A, I, K, que é o mesmo daqui, e BKJ vira BJK. Então, assim, é mais para você entender a representação. Uma coisa interessante é o traço de uma matriz, né? O traço de uma matriz é a soma da diagonal, né? Da matriz. Então, esse carinha aqui é quem? Nada mais é do que um somatório de quem? Dos caras da diagonal. Então, é uma maneira simplificada de descrever o traço de uma matriz. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre gradiente, laplaciano e divergente rotacional. Bom, como é que eu represento um gradiente? Um gradiente de uma função escalar. Eu pego essa função, tá aqui o gradiente de uma função escalar, e eu represento com vírgula, tá? Vírgula I, I. Isso aqui indica em que base eu estou, né? Os vetores unitários. Às vezes nem aparece esse I, tudo bem? Às vezes só fica assim. O campo escalar, vírgula J. Tudo bem? Vírgula I no caso aqui. Por exemplo, imagina que eu tenho o gradiente de um vetor. Mesma coisa. Só que como o vetor tem componente, né? Varia geralmente de 1 até 3 num espaço 3D. Então ele vai ter as componentes
I, vírgula, J. Esse vírgula, lembra, derivada. E às vezes também aparece EI ou EJ, mas a maioria das vezes você nem vai ver esses carinhos aqui, nem vai ver os vetores unitários, tudo bem? O Laplaciano de uma função escalar, por exemplo, o que é? Nada mais é do que o divergente de um gradiente. Então, o divergente de um gradiente, se for escalar, não tem componente, né? Então, basicamente é você colocar o vírgula e I. Então, é assim que a gente representa o Laplaciano de escalar. O Laplaciano de vetorial é a mesma coisa desse cara aqui, só que como o U, nesse caso aqui, ele é um vetor, ele tem componentes. Então, fica UI, vírgula, KK. A única regra aqui é que não seja no mesmo índice, né? Lembra, não é no mesmo índice. Nem pode também ter 3 índices repetidos no mesmo termo. Tá? Aqui o divergente de um vetor fica o quê? Esse carinha aqui, UI, lembra? Porque tem 3 componentes, vírgula I, tudo bem? Que mais? Tem um rotacional. O rotacional é dado por essa expressão aqui, usando o Levi-Civita também. A gente vai resolver um exercício que envolve isso aqui. E uma coisa interessante, isso daqui já não é uma regrinha, é mais um caso que a gente vai precisar para resolver e chegar na equação da onda. A gente sabe que o divergente de um gradiente, ele vai dar o quê? Divergente de um gradiente, ele vai dar essa expressão aqui, tudo bem? Ou, se a gente quiser escrever, a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. O IJ, vírgula IJ, tá? Agora é o seguinte, como o campo de deslocamento U, ele é considerado derivado até a sua segunda ordem, então ele é considerado contínuo até a segunda ordem, de acordo com esse teorema aqui, ó, esse teorema que eu vou colocar aqui, eu posso trocar esses índices aqui, eu posso, ao invés de IJ, eu posso trocar JI. É um caso especial, e aí, a consequência disso é que, lembra, isso daqui antes era o quê? O divergente de um gradiente, divergente de um gradiente. Agora ele vai ficar como? Vai ficar um divergente dentro e o gradiente fora. Então vai ficar um gradiente de divergente. Então posso trocar isso daqui, ó, por isso daqui. Isso é importante para os próximos exercícios que a gente vai fazer. Tudo bem? Aqui nos teoremas do cálculo, o que é importante, que eu demorei muito para entender isso, é que nada mais é do que uma mudança de integral de volume para de uma superfície, uma integral de superfície para uma de contorno para uma de linha, enfim. Basicamente, mudanças de integrais. Como é que eu mudo uma integral de volume e troco por uma de superfície? Como é que eu troco uma de superfície e vou para uma de contorno? Então, além disso, né, uma coisa interessante que você tem que ficar ligado é que, às vezes, ao invés do vetor ds, né, que é o vetor que nada mais é do que um pedaço da área multiplicado pelo vetor normal, aquela superfície, às vezes o pessoal usa assim, ds, nas expressões, ou às vezes eles usam assim, vetor n, vetor normal, o pedacinho diferencial de área, vezes o ds. Então, dependendo de quem escreve essa equação, você vai ver ou usando isso ou usando isso. Eu decidi escolher assim, ó, usando esse cara aqui, que é mais claro para mim. Mas, olha aí, o que eu quero que você entenda? Basicamente, você precisa saber escrever o teorema da divergência, o teorema de Gauss, na sua maneira vetorial e na sua maneira tensorial. Então, aqui que tá, ó, eu troco uma integral de volume, dessa maneira aqui, e troco por uma integral de superfície. Ó, lembra, esse cara aqui é o de volume e esse cara aqui é o de superfície. Tem o teorema de Stokes, né, que troca uma de superfície por uma de contorno. Então, olha aqui, o rotacional de U, produto escalar com NDS, dado por isso. Integral de contorno, U, produto escalar com esse DR, que é dado por isso aqui. Tudo bem? Então, esse daqui é um que a gente vai usar bastante quando a gente for montar a nossa equação da onda. Esse daqui a gente vai usar em algum... Esse daqui é importante para, por exemplo, quando você for demonstrar que o tensor
de estresse assimétrico, você vai ver essa expressão aqui. Esse daqui você vai ver em outros exemplos, e por esse motivo eu deixei aqui o teorema de Green, o teorema fundamental, né, de integral de nível fundamental do cálculo. Eu deixei esse daqui para você completar e para você achar a representação da maneira tensorial, tudo bem? Aqui eu coloquei aqui as relações. Eu quero que daqui você leve duas coisas, entender essa mudança de integral de uma integral para outra, e entender que as principais que a gente vai usar aqui para os próximos exercícios são essas representações aqui, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu falei, tem alguns assuntos na ciência onde a teoria é mais difícil que a prática. Às vezes a teoria é fácil, mas a prática é difícil, enfim. Tensores, o que eu recomendo? Um pouco de teoria, faz bastante exercício, depois volta para a teoria. Eu espero que esse começo da teoria seja suficiente para a gente fazer exercícios. Depois dos exercícios, eu espero que você tenha uma base suficiente para pesquisar você mesmo e ir mais a fundo na teoria. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas, dessa explicação. Se você gostou, não esquece de deixar o like, e não te esquece que os próximos vídeos vai ser apenas resolvendo exercícios. Então eu espero você na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.